Olá, jovens! Hoje nós vamos dar continuidade à aula de termoquímica, será a parte 4. Vamos estudar energia de ligação. Vamos lá. Antes de começar, eu queria lembrar que nós aprendemos a calcular o ΔH de uma reação química de duas maneiras. Nós aprendemos a calcular usando as energias de formação, onde a gente fazia o ΔH de uma reação química é o somatório das energias dos produtos menos o somatório das energias dos reagentes. Vejam lá essa aula, revisem ela. E na aula passada, especificamente, nós estudamos a lei de Hess. Nessa lei de Hess, para descobrir o ΔH de uma reação química, nós utilizávamos outras reações químicas que tinham o ΔH conhecido. Nós operávamos essas reações químicas como se fossem equações matemáticas. Às vezes era necessário multiplicá-las por 2, por 3, por 4, ou dividi-las por 2, 3 ou 4, invertê-las, enfim. Depois que a gente fazia essas operações, a gente somava todas as equações de entalpias conhecidas até chegar na reação química desejada e descobrir sua entalpia. Bom, nessa aula nós vamos aprender uma terceira forma de calcular o ΔH de uma reação química, ok? Então, pode-se calcular o ΔH de uma reação química conhecendo-se os valores das energias de ligação dos reagentes e dos produtos. Então, não vamos nessa aula usar nem energia de formação, nem usar a lei de Hess. Vamos usar as energias de ligação dos reagentes e produtos. Energia de ligação é uma medida da entalpia média, ΔH, necessária para romper um mol de ligações covalentes. Podem ser ligações simples, duplas ou triplas entre dois átomos, para obter esses átomos isolados na fase gasosa. Ou seja, aqui a gente tem exemplos de átomos que estão ligados entre si, aqui na molécula do hidrogênio gasoso, do cloro gasoso, do oxigênio gasoso, nitrogênio gasoso, tudo N2, O2, Cl2 e H2. Então, para quebrar a ligação entre esses dois átomos de cada, aqui eu tinha uma ligação simples, ela foi quebrada. Aqui entre cloro e cloro, uma ligação simples também, um tracinho só, uma ligação simples. Aqui foi quebrada uma ligação dupla, aqui foi quebrada uma ligação tripla. Mas, qualquer que seja o tipo de ligação, a energia que é fornecida a essas entidades aqui para quebrar essas ligações químicas é chamada de energia de ligação. Desde que você quebre um mol dessas ligações, pode ser tripla, dupla ou simples, e que os átomos se formem, sejam liberados e fiquem na fase gasosa, soltos e gasosos. Então, aqui um exemplo para quebrar a ligação de hidrogênio com hidrogênio. A gente usou essa quantidade de energia que você está vendo aqui, 435,5 kJ por mol. Para quebrar de cloro com cloro, foi necessário um pouco menos. Para quebrar essa ligação dupla de oxigênio com oxigênio, esse valor. E aqui o nitrogênio com nitrogênio, esse valor aqui um pouco maior. Você já deve estar percebendo que todas elas são positivas, né? São ΔHs aqui positivos, porque essas reações evidentemente são endotérmicas. Esse hidrogênio, esse cloro, esse oxigênio estão recebendo calor para quebrar suas ligações, e quando se recebe calor, quando o reagente recebe calor, é endotérmico com ΔH positivo. Aqui a gente tem o metano. O metano, vejam aqui na fórmula estrutural, o carbono faz 4 ligações idênticas com hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Então, aqui foi necessário quebrar 4 ligações idênticas de carbono com hidrogênio. O total de energia que foi necessário para quebrar as 4 foi esse aqui, 1.651,6 kJ por mol. Então, esse é o total para quebrar as 4 ligações iguais. Nesse exemplo, gastamos 1.651,6 kJ para quebrar 4 ligações de carbono com hidrogênio. Consequentemente, para quebrar cada ligação de carbono com hidrogênio separadamente, teremos gasto esse valor dividido por 4, que vai dar 412,9 kJ por mol de ligação de carbono com hidrogênio. Então, cada ligação dessa, para ser quebrada, é necessário fornecer esse valor de 412, quase 413,
Para cada uma delas, quando você soma os 4, dá esse montante daqui. Sempre positivo. Bom, quando dois átomos estabelecem entre si uma ligação química, ocorre liberação de uma quantidade X de energia. Os átomos liberam energia e adquirem estabilidade. A formação da ligação química é um processo exotérmico, com ΔH negativo. Então, quando dois átomos formam uma ligação entre si, existe liberação de energia, então é exotérmico ΔH negativo. Para romper, para quebrar uma ligação química estabelecida entre dois átomos, é necessário fornecer a mesma quantidade X de energia que os átomos haviam liberado na formação da ligação. Os átomos absorvem essa energia X e voltam a uma situação de instabilidade. O rompimento da ligação química é um processo endotérmico, com ΔH maior que zero, positivo. Então vejam, quando uma ligação se forma, uma quantidade de energia X é liberada. Deixa eu voltar aqui para um exemplo. Vejam, essa ligação daqui, olha só, é uma ligação que foi quebrada. Se ela é quebrada, é porque esse reagente recebeu energia para quebrar. Então, a energia que é fornecida para quebrar, ela é endotérmica porque o reagente recebeu, o ΔH é positivo. Agora imagine que eu estou com esses dois átomos de hidrogênio e eu quero juntá-los de novo. Eu quero fazer a reação inversa. Átomos isolados formando uma ligação entre si. Nesse caso, essa mesma quantidade de energia que lá a gente chamou de X, essa mesma quantidade de energia será liberada quando o hidrogênio se juntar de novo com o hidrogênio para formar uma ligação química. Essa energia será liberada e, portanto, será negativa. Ou seja, em linhas gerais, quando uma ligação se forma, energia é liberada, ΔH negativo. Quando uma ligação é rompida, a energia é absorvida e o ΔH é positivo. É por isso que os valores da entalpia de ligação são sempre fornecidos em módulo. O que é em módulo, para quem não lembra, é sem o sinal, pois o sinal vai depender de a ligação estar sendo rompida. Se ela for rompida, o ΔH é positivo, ou se ela foi formada. Se ela foi formada, o ΔH é negativo. Vejam o exemplo. O rompimento de uma ligação química é sempre um processo endotérmico. Então, aqui eu tenho hidrogênio gasoso H2, aqui é a fórmula estrutural. Eu vou precisar fornecer energia aqui, olha. Esse hidrogênio tem que ganhar energia para que a gente possa quebrar essa ligação. Esse é o quantitativo de energia em quilocaloria e ele, é claro, é positivo porque o reagente recebeu energia. Agora vamos escrever essa reação voltando, os átomos isolados se ligando e formando H2. A formação de uma ligação química é sempre um processo exotérmico. Então agora eu tenho os átomos isolados, eles não estão ligados, e durante essa equação houve a ligação química, olha aqui a ligação covalente se formou. Quando esses átomos se ligaram entre si, que formou então a molécula do H2, formação de ligação química, houve liberação de energia, é exotérmico. Percebam que é o mesmo valor que aqui a gente chamou valor X. O valor que é liberado quando uma reação, o valor que é liberado quando uma ligação química se forma, aqui se formou uma ligação entre hidrogênio e hidrogênio, foi liberado esse valor aqui de energia, esse mesmo valor precisa ser fornecido à molécula para quebrar a ligação. É o mesmo valor, tá certo? Só vai mudar o sinal. Se você vai quebrar a ligação, ele é positivo. Se a ligação for formada, ele é negativo. Aqui alguns valores de energias de ligação mais comuns, sempre em módulo, né? Aí só lembrando, Débora, por que aqui não disse se cada valor desse é positivo ou negativo? A gente não diz, a gente fornece em módulo, por quê? Se essa ligação estiver no reagente, é porque ela vai ser quebrada. Então, o sinal vai ser positivo. Se essa mesma ligação daqui de carbono com carbono estiver no produto, é porque ela foi formada, os produtos são formados.
E se ela foi formada, o sinal vai ser negativo. Vamos agora aprender a calcular o ΔH da reação. Cálculo do ΔH de uma reação a partir das energias de ligação dos reagentes e produtos. A entalpia, a variação de entalpia vai ser somatório, esse é o símbolo de somatório, das entalpias das ligações rompidas nos reagentes, mais o somatório das energias de ligação formadas nos produtos. Simples assim, aqui é a explicação do que eu acabei de falar. Então, você vai somar todas as ligações rompidas nos reagentes, depois você soma todas as ligações formadas nos produtos. Quando tiver esses dois valores, você soma tudo, ok? Vamos para um exemplo numérico que é sempre mais fácil de entender. Primeiro exemplo. Vamos calcular o ΔH dessa reação aqui abaixo, olha só, C2H4 reagindo com Cl2, formando um composto novo. A gente vai calcular o ΔH dessa reação a partir das energias de ligação fornecidas na tabela. Então, isso aqui é um dado da questão, as energias de ligação. Essas energias de ligação têm sempre que ser fornecidas na questão, você não vai memorizar, basta consultar na questão. Eu tenho aqui as ligações de carbono com hidrogênio, que são essas. Ligação dupla de carbono com carbono, olha ela aqui. Ligação de cloro com cloro, olha ela aqui. Ligação simples de carbono com carbono, aparece aqui, ó. E ligação de carbono com cloro aparece aqui, temos todas as ligações e seus valores. Bom, por que não tem sinal? Porque, veja, se tiver no reagente, essa energia vai ser absorvida pelo reagente para quebrar as reações, então terá um sinal positivo. Se tiver no produto, é porque a ligação foi formada, então libera energia exotérmica, sinal negativo. Então vamos resolver a questão. Para resolver a questão, a gente tem que fazer o somatório das ligações rompidas nos reagentes e ainda somar isso com as ligações formadas nos produtos. Pessoal, por favor, muito cuidado aqui nessa fórmula, que está aqui também, para você não confundir. Quando a gente usa a energia de formação, a gente tem na fórmula produto menos reagente. Mas aqui é energia de ligação. Quando é energia de ligação, é produto mais reagente ou reagente mais produto, tanto faz, porque a propriedade comutativa tanto faz aí. Então, quando é energia de formação, é produto menos reagente. Quando é energia de ligação, é produto mais reagente ou reagente mais produto, tanto faz. Bom, então eu vou fazer primeiro o somatório de todas as energias rompidas nos reagentes. Vamos lá, eu olho para cá e percebo que eu tenho 4 ligações de carbono com hidrogênio, são iguais. Carbono com hidrogênio, carbono com hidrogênio. Cada uma dessas 4 ligações vale 98,8. Se estão aqui no reagente, eu tenho que fornecer energia para quebrar. É endotérmico, 98,8 com sinal positivo. Então, na resolução, o primeiro passo é ver o valor de 4 mols de ligação hidrogênio com carbono, olha ela aqui, o valor dela é esse, 98,8. Como são 4, eu vou multiplicar 98,8 por 4. Sinal positivo, energia fornecida para quebrar. Tem ainda apenas 1 mol de ligação dupla de carbono com carbono, veja nessa molécula só tem uma. O valor dessa ligação dupla de carbono com carbono é 146,8 e só tem uma, eu coloquei aqui. Tenho ainda essa ligação de cloro com cloro, uma ligação simples, está aqui ela vale 58 e só tem uma dela. Todas são positivas, porque aqui todas elas vão receber energia para quebrar. Então, você vai somar tudo isso. Obtivemos aqui mais 600 kcal, é o somatório, esse aqui é o somatório, esse símbolo somatório das ligações rompidas nos reagentes, mais 600 quilocalorias. Vamos fazer agora a mesma coisa com os produtos. Nos produtos, eu percebo que tenho 2 ligações de carbono com cloro, olha aqui, um cloro para cima, outro para baixo. Carbono com cloro, cadê você? Está aqui.
Cada uma delas vale 78,2, como são duas, eu vou multiplicar por 2, 78,2. Aqui, como as ligações foram formadas, produtos são formados, todas elas liberam energia, então é tudo negativo. Eu também tenho aqui 4 ligações de carbono com hidrogênio, olha, aqui tem uma, aqui tem outra, a terceira e a quarta. 4 ligações, o valor é o mesmo, perceba, olha, é o mesmo valor que foi usado aqui, só que aqui era positivo porque estava no reagente, e aqui também serão 4, mas aqui é negativo porque está no produto, foi formado, é exotérmico. E por fim, 1 mol de ligação simples de carbono com carbono, que vale 82,9, só tem 1 e é tudo negativo porque é produto. Some tudo, agora deu 634,5 negativo. Agora eu vou somar, para saber o ΔH da reação toda, eu vou somar esse valor positivo, vou somar com esse valor negativo. Basta você somar um com o outro. O resultado deu menos 34,5, então essa reação global aqui é uma reação exotérmica. Olha aqui o ΔH, é só você somar tudo, energias quebradas nos reagentes com as energias que foram liberadas porque a ligação foi formada no produto. Ok? Então, energia aqui absorvida, não sei se eu falei certo agora, mas você somou aqui o total de energia que foi absorvida para quebrar as ligações, e aqui a energia liberada quando as ligações novas foram formadas. Some tudo e obtenha o valor do ΔH da equação química. Um exemplo 2, a gente vai calcular agora a variação de entalpia dessa ligação daqui, ó, 2HBr com uma molécula de cloro gasoso, 2HCl e bromo gasoso. Conhecendo as energias de ligação, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, aqui a gente está a tabela, como eu disse, a tabela das energias de ligação sempre tem que ser fornecida. Como é que a gente vai resolver? Vamos repetir aqui, olha, está aqui a equação, 2HBr, 1Cl2, 2HCl e 1Br2. Aqui a gente colocou a fórmula estrutural para poder ver a ligação. Eu percebo, veja, aqui não são 2HBr, não são 2. Então, eu tenho 2 moléculas dessa, eu tenho 2 ligações entre hidrogênio e bromo para serem quebradas. Aqui está a ligação, vale 87,4. Como são 2, 87,4, são 2 porque são 2 moléculas, olha aqui, 2 moléculas. Então, vai quebrar 2 vezes, eu vou multiplicar por 2. É positivo, porque a energia aqui tem que ser recebida nessa molécula para quebrar essa ligação. Então, aqui 2 vezes 87,4, positivo. Aqui o cloro só tem uma molécula dele, então só tem uma ligação mesmo a ser quebrada. Cloro com cloro é 57,9, positivo. Agora eu vou somar esses valores daqui com esses e obtive o somatório das energias dos reagentes. Vou fazer a mesma coisa com o produto. Essa molécula aqui são 2 dela. Então, eu tenho aqui que multiplicar por 2. A ligação é entre hidrogênio e cloro, aqui, hidrogênio e cloro, 103,1. Então, como são 2 moléculas, eu tenho que multiplicar por 2. Está aqui o resultado, evidentemente é negativo, porque aqui é um produto, a ligação foi formada, liberou energia, é exotérmico. E aqui, bromo com bromo, é uma ligação simples só, quanto é que ela vale? 46,1, só tem uma, claro que é negativa, né, porque está no produto. Some esses valores totais dos produtos, deu 252,3 negativo. Bom, agora que você tem o somatório das energias dos produtos e você tem o somatório das energias dos reagentes, basta você somar um com o outro, tá bom? Nesse caso aqui, nós obtivemos menos 19,6 quilocaloria, também é uma reação exotérmica. Então, pessoal, é isso. Na nossa próxima aula, nós vamos apenas resolver exercícios, tá certo? Lá na aula via Meet, o assunto será esse, na resolução dos exercícios. Se quiserem já ir treinando, isso seria uma ótima ideia. Até lá, pessoal. Tchau!